eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma margarida gigante. Mas antes, um pedacinho da palavra. Jonas, capítulo 2, versículo 7, diz assim: Quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Ouviste a minha oração no templo da sua santidade. Esse é o risco. Tô pintando numa camiseta verde água. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br, gratuitamente. Eu vou usar um pincel 14 e eu vou colocar um pouco do diluente aqui, ó, nessas pétalas. Vou fazer daqui, olha, tá umedecendo, vai mudando de cor. Até essa pétala aqui, eu vou preencher com o diluente, bem certinho em cima do risco. Se passar para fora um pouquinho, não faz mal, porque o diluente, quando seca, ele fica transparente. Então, ninguém vai enxergar. Mas não tem necessidade, é melhor ficar bem certinho em cima. Não adianta fazer isso. Você tem que pegar o diluente e tem que colocar de leve e sentir que o diluente está penetrando nas cerdas da camiseta. Não deixe muito também, não deixe esse excesso. Você tem que espalhar. Você pode usar também o clareador aqui. Você não pode usar, não, água e nem aquarela silk, porque vai abrir, a gente não vai controlar a tinta. E com o clareador e o diluente a gente consegue controlar. Peguei um pincel número 6 e eu vou trabalhar aqui com o cinza chumbo. Eu vou trabalhar as sombras. Pouca tinta no pincel. Você vai colocar só um pouquinho onde tá por trás. Como que eu sei que tá por trás? Você tá vendo esses três? Olha como esse tá espremidinho, não tá? Entre esses outros dois. Por quê? Porque esse passou por cima e esse também passou por cima. Como que eu sei que ele passou por cima? É porque a linha pertence a esse, ó. A linha tá inteira. Esse também, a linha tá inteira. Já esse daqui, ele chega aqui e continua lá por debaixo. Pouquinho de tinta e eu vou colocar aqui nesta pétala que ficou por trás. Trabalhei com o pincel nessa posição. Agora, eu vou trabalhar com o pincel assim. Não devo fazer assim, porque vai sujar esta. E essa aqui, ela está por cima. Então, tem que ficar aqui, ó. A sombra na de trás. Agora, aqui bem no centro, tem um risquinho. Eu fiz assim bem fraquinho, daí não, porque se fizer muito forte, pode ficar aparecendo depois. Eu fiz bem fraquinho, então você vai me acompanhando ou você pode olhar no seu risco, que lá você vai achar. Então, fizemos a sombra da primeira, a sombra aqui, ó, da segunda, a mesma coisa. Pouquíssima tinta. Ela ficou por trás dessa aqui. E aqui em cima tem bem no meio, também tem um pouquinho de sombra. Assim. Esta, ela ficou por cima desta e por trás desta. Então, a sombra que tá sendo projetada sobre ela, vem desse lado aqui. Aqui embaixo, vou deixar escurinho.
E aqui eu tenho um pouquinho de sombra no meio, que nem encontrou. Essa aqui, você viu que ela ficou por cima desse lado e por cima desse lado. Ela vai levar um pouquinho de sombra aqui embaixo. E eu vou colocar assim, ó, 2 linhas de sombra. Agora, esta. Aqui, ó, desenhei e ficou bem definido, né? Então, eu vou passar essa daqui por cima. Isso quer dizer que é a de trás que vai levar um pouquinho de sombra. Quando tiver assim um risco, às vezes retinho, bem no meio, que você não sabe quem é, você escolhe. O importante é que você defina bem essa parte. Aqui tem um pouquinho de sombra no meio. Esta aqui, ela passou por cima desta, porque olha como a linha dela vem inteira. Então, a gente vai sombrear a de trás. Vou pôr um pouquinho de sombra assim no meio também. E essa daqui vai levar um pouquinho de sombra desse lado que ficou por trás dessa pétala maior. Aqui eu tenho duas sombras. Peguei um pouquinho do diluente porque aqui ficou sem, não chegou bem certinho ali. Pronto, agora eu vou lavar bem o meu pincel, vou secar e já vou trabalhar com o branco. Você viu que a minha tinta, meu diluente estão aqui no pratinho, não secaram, porque tá muito úmido aqui em Curitiba, tá um clima chuvoso. Se onde você mora tá muito seco, então você não deve deixar assim, você vai pondo de pouquinho, sempre de pouquinho. Usou, coloca mais, usou, coloca mais. Agora eu vou trabalhar com o branco, ó, branco puro, do jeito que vem no pote, né, não tá diluído. E eu vou trabalhar a área que eu não tenho cinza. Eu vou fazer o contorninho. Primeiro, eu tô colocando a tinta. Não é porque você tem diluente passando um pouquinho para fora que você tem que preencher com a tinta, tá bom? Ó, eu vou limpando o meu pincel para cima do cinza. Esse cinza vai dar uma clareadinha por causa do branco, mas vai ficar esse efeito assim, ó, escurecido. Aqui não vou colocar mais. Depois, quando secar, a gente vai observar se precisa um pouquinho mais do branco. Esse lado aqui é o lado da luz. Eu vou colocar o branco também. Veja que eu não comecei aqui de baixo. Por quê? Se eu carrego o pincel de tinta e coloco aqui, o espaço é pequeno, eu tenho uma sombra aqui que tem que ficar mais acentuada, eu vou encher de branco e não vou conseguir trabalhar com ele. Então, eu começo sempre assim pelo meio da pétala, porque olha como eu venho sumindo, olha como ficou fininho, porque eu comecei dali. Meu pincel ainda tá carregado de tinta. Então, eu vou virar e vou tirar o excesso aqui, ó, desse outro lado. Eu vou esfumaçando. O lado de cá também. E aqui também. Eu quero que fique assim, bem lisinho. Lembrando que esse verdinho que tá aparecendo aqui um pouquinho no fundo, eu quero deixar. Quando a gente trabalha em cima de um tecido colorido, com uma mão só de tinta, geralmente a tinta não cobre de primeira. Aquele fundo aparece. E eu quero que isso aconteça. Olha como vai ficando. Agora eu vou pôr aqui.
Vou aproveitar essa tinta, vou virar meu pincel e vou fazer aqui, ó. Tenho ainda excesso, vou bater ali em cima, vou puxar. Agora que o pincel tá bem limpo, eu vou esfumaçar esse branco para tirar essa parte aqui, ó, que tá assim agressiva. Ó, tô trabalhando com o pincel assim, eu girei o pincel para trabalhar o lado de cá. Aqui eu preciso de uma linha até embaixo. Pronto. O escurinho tá ali. Agora, essa tá por cima dos dois lados, eu vou pular. Eu vou trabalhar esta aqui, que ficou lá por trás das duas. Então, eu vou colocar a tinta aqui em cima. Mais um pouquinho para fazer o outro lado. Aqui começa a sombra, aqui começa a sombra. Então, eu vou descer com o pincel aqui pelo meio, ó. Limpando, tirando o excesso. Aí, vou esfumaçando. Vai ficar com o escurinho no meio. Só que ela vai ficar espremida aqui, ó. Eu posso até fazer aqui, ó, descer com uma linha de branco. Assim. Agora, eu vou fazer esta aqui, e ela ficou por cima daquela. Pro lado de cá. Sempre eu pego o pincel assim, ó, pra colocar ali nas pontinhas. Se eu coloco assim, vai ficar largo, e eu quero que a pontinha fique fina. Então, eu coloco o pincel e puxo firme. Aqui, você não deve fazer isso com a tinta, porque essa pétala aqui, ela tá vindo pra cá, mas ela tá por baixo dessa. Então, a linha da tinta é essa, ó. Você não pode chegar aqui e arredondar. Agora, vou fazer essa que tá por cima. Que tem a linha desse lado. E tem a linha desse lado também. Pega um pouquinho da tinta, coloca o pincel viradinho. Isso para fazer o contorno. Ó, cheguei até embaixo. Agora, eu vou dar uma puxada com essa tinta. Eu tenho uma sombra aqui e uma sombra aqui. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de tinta no meio. E venho trabalhando com essa luz pelo centro, deixando aparecer essas duas sombras. Começo desse lado até aqui. Já limpo meu pincel, que não tá muito carregado de tinta. Agora, eu vou pôr uma pinceladinha no centro. Limpo o meu pincel pro lado esquerdo, limpo o meu pincel pro lado direito. E a última pincelada aqui, ela tá passando por cima daquela, então eu tenho que trazer o branco até embaixo. Agora, eu volto esfumaçando esse branco. É muito fácil, não é? Cresci tudo. Gostei, não vou tirar. Vou acentuar um pouquinho. Então, dessa forma, eu vou continuar, eu vou fazer as outras pétalas. Depois eu te mostro. Olha, eu fiz mais um pedacinho aqui. E eu resolvi fazer o miolo primeiro, porque essa parte tá por trás do miolo e essa parte tá na frente do miolo. Eu vou preencher inteiro com amarelo ocre. Em cima do verde, o amarelo ocre vai dar uma cobertura melhor. O passeio diluente.
E agora eu vou preenchendo. Não faça uma linha reta aqui, tá? Você pode pôr a tinta assim, só que depois você vai fazendo assim, ó, pra ficar crespinho. E não deixa o excesso de tinta. Pronto, bem misturadinho, bem alisadinho. Agora eu vou pegar o pincelzinho número 2, que ele tá paradinho, tá pequenininho, bem legal pra fazer isso aqui. Lembra que a gente tinha bem aqui assim, ó, um sorriso? Cobriu, mas eu vou repetir ele aqui. Eu vou usar um pouquinho do verde folha e eu vou fazendo batidinhas. Eu vou colocar esse verde folha aqui, ó, no fundo desse sorriso. As cores, elas vão se mesclando e elas vão se transformando. Então, você não vai enxergar um verde folha mais aqui, tá? Ainda com o pincel sujinho, eu vou colocar aqui, ó, na bordinha. Principalmente nas áreas mais fundinhas. Só sujar um pouquinho. Agora eu vou usar um caramelo, pouquinha tinta, bem pouquinha tinta, e vou fazer uns pontinhos, assim, ó, pode sair um pouquinho para fora. Isso já faz parte do acabamento, tá? Então, vai deixando bem bonitinho. Aqui. Toda essa área de cima. Ele tem que sair um pouquinho para fora da linha, da área ali do miolo. Assim, até encontrar o verde aqui. Agora eu vou voltar com o cinza. Pincelzinho sujo, só sujinho. Tava sujinho de caramelo ainda, porque eu não lavei. Eu vou fazer como se fosse uma linha, mas é com batidinho também. Embaixo desses pontinhos que eu coloquei. Mais um pouquinho. Agora eu vou escurecer aqui. Eu não vou cobrir o verde. Eu vou escurecer o verde. Então, eu vou bater um pouquinho de tinta. Mas o verde ainda vai continuar aparecendo. Caramelo de novo, só um pouquinho. Aqui, ó, onde tá esse amarelo ocre aparecendo. Pincelzinho de pé. Pego tinta, tiro o excesso no pratinho e o pincelzinho de pé. Aqui eu vou fazer uma fusão. Vou misturar os dois, eu não quero que apareça onde acabou. Aqui também, tá vendo? Olha a diferença. Aqui eu vou unir. Vou batendo o pincel, deixa manchadinho. Não lavei meu pincel, peguei um pouquinho do cinza. E eu vou deixar mais escurinho aqui os cantinhos. Tenho altinhos assim, esses altinhos são as pétalas. E tenho fundinhos. Esses fundinhos eu vou deixar mais escurinhos. É uma coisa mínima, mas é na coisa pequena que fica o detalhe, que fica a diferença. Pronto. Agora eu vou iluminar com amarelo limão. Também pego um pouquinho da tinta. Você viu esse espaço aqui, ó? Eu não fechei o sorriso. Então, agora, com amarelo limão, eu fecho. O amarelo limão, ele vai iluminar um pouquinho essa área. Coloco a tinta aqui, como se eu estivesse fechando.
Eu tenho que ir limpando o pincel aqui, ó, tenho que ir sumindo. Tá vendo como tá ficando iluminadinho? E depois aqui, eu tinha um escuro, eu tinha um caramelo e agora entre eles eu tenho um pouquinho de batidinha com amarelo limão. Que some por aqui. Posso até deixar assim, ó, um pouquinho de pé, como nós fizemos ali. Mas não tire esse caramelo, não cubra, tá? E aqui não continue fazendo assim, tá? Aqui ele some, porque isso tá altinho. Até ali a gente pode iluminar um pouquinho também. Alguns pontinhos. Prontinho. Agora eu vou terminar essas pétalas aqui. Olha, já pintei aqui as pétalas e eu deixei o acabamento aqui pertinho do miolo que eu quero mostrar pra você. Tô usando o pincel 2 de novo e eu vou começar fazendo... Tá vendo aqui, ó, onde tá esse verdinho? É porque eu não coloquei tinta. Daqui pra lá e daqui pra lá, o miolo tá na frente. Essa parte aqui, as pétalas estão por cima daquela beiradinha, daquele fundinho. Então, a gente vai começar com um branquinho aqui, ó. A gente bate o pincel e faz o pezinho. Aqui, ó, pode até ficar assim, mais branquinho. Se lembra que nós fizemos um escurinho ali atrás? Agora, a gente vai fazer o branquinho, que vai mostrar que a pétala tá na frente. Você não pode deixar secar, porque senão vai ficar um pouquinho diferente. É bom fazer enquanto tá úmido ainda. Coloque tinta só na pontinha do pincel. Dá uma apertadinha e puxa. Se você perceber que tá invadindo muito, aí você volta com aquele verdinho e com um pouquinho do cinza. Aqui eu acho que me deu um probleminha. Então, eu vou colocar um pouquinho do cinza outra vez. Aqui, ó. Vou separar melhor. Aqui, esse branco invadiu muito a área do miolo. Então, eu vou fazer só um pontinho aqui, ó. Agora, eu posso voltar com um pouquinho do branco, fazendo o arremate. Tinta só de um lado, tá? Só do lado de cima. Prontinho. Enquanto seca essa parte, eu vou fazer o cabinho. Já passei diluente no cabinho. Agora, eu vou usar um pouquinho do verde pinheiro aqui, ó, no centro. E aqui, você viu que não tem risco. Então, a gente termina assim, ó, puxando. Agora, lavo meu pincel. E eu vou terminar com o verde folha. Agora, eu tenho que fazer a linha. Lembrando que isso daqui vai sumir um pouco, porque o diluente, enquanto tá úmido, ele fica assim bem forte. Então, desse lado eu trabalhei assim, do lado de cá eu vou virar o meu pincel e vou trabalhar assim. Você viu que eu peguei um pouquinho mais pra cima, não aqui na pontinha, mais pra cima. Aí eu consigo fazer a linha, porque eu controlo um pouquinho mais o pincel. Pronto.
Você pode pegar o cinza com pincel zero e dar uma realçada assim, ó, por fora, fazendo uns pontinhos. Você viu que aqui ficou bem lisinho? Então a gente faz uns pontinhos pequenininhos. Não dá nem meio centímetro o tamanho dos risquinhos que eu tô colocando aqui. Ó, cuidado com o dedinho, tá? Já sujei meu dedinho aqui. Aqui tá seco, aqui não. Então, aqui, ó, eu vou pôr também. Só que eu vou fazer curvo, de acordo com a pincelada da pétala. Acompanha o desenho da pétala. Se precisar, volte com o branco com o zero. Aí a gente consegue fazer aquelas pontinhas. As divisõezinhas. Aqui também posso colocar umas pinceladinhas de branco. Só em cima do amarelo limão. Coloca mais pra cima e vem limpando o pincel pra baixo. Ele tem que ir sumindo nessa parte. E um pouquinho aqui também, ó. Na bordinha de cima. Crespinho e pronto. Aqui já tá praticamente seco. Você tá vendo a área de branco? Você pode realçar um pouquinho mais. Não é para pintar de novo. É só para realçar a luz, para dar mais volume. Olha, dá para ver a diferença. Esta aqui, por exemplo, eu vou colocar um pouquinho aqui e aqui na linha de fora. Pronto. Essa eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Esta precisa um pouquinho aqui, porque tá por cima. E só, não vou colocar mais. Essa daqui também tá por cima, então um pouquinho mais desse lado. Percebe a diferença? Aqui eu coloquei, aqui não. Então, você vai colocando, vai se agradando e vai ficando pronto. Não esquece que você não pode preencher onde tem sombra. Aqui ainda tá molhado, não adianta colocar. Eu vou realçar o meu, aí eu volto para te mostrar o produto final. Trabalho finalizado. Esse risco você encontra disponível na minha página, gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br. Se você quiser pintar numa toalha, num pano de prato, onde você quiser colocar, eu acho que vai ficar legal. E para você que tem me apoiado, muito obrigado. E até o próximo vídeo.